Em 1965, Singapura, uma pequena ilha no sul da Malásia, tinha 2/3 da população vivendo na linha da pobreza em barracos, um grande número de usuários de drogas, nenhum recurso natural, diferentes grupos étnicos insatisfeitos ameaçando uma guerra civil destrutiva e uma indústria irrelevante. Sendo uma cidade-nação tão pequena entre diversos países no Sudeste Asiático, havia também a constante preocupação de invasão e supostos inimigos ao seu redor. Com uma população de 5,5 milhões, atualmente Singapura é a quarta nação mais rica do mundo, com um dos melhores índices de desenvolvimento humano e qualidade de vida do planeta. Ela possui a melhor infraestrutura do mundo, uma rede de transporte público incrivelmente planejada e de fácil acesso, com um povo altamente qualificado e produtivo, liderando setores econômicos de alto nível, como produção e exportação de semicondutores. Esse país tinha tudo para dar errado, podendo ser apenas um pequeno país controlado por potências externas e ditatorial, com seus líderes bilionários enquanto o povo passa fome. Mas não, no final deu muito certo. Hoje vamos ver como inovação, vontade política e foco nas pessoas transformaram um país com um destino sombrio em um exemplo de sucesso para o mundo. A história de Singapura remonta a séculos atrás, quando era um pequeno porto de pescadores malaios. Sua localização estratégica na rota comercial entre a China e a Índia atraiu comerciantes de todo o mundo, tornando-se um centro vital de comércio marítimo. No entanto, a ascensão e queda de diferentes impérios na região trouxeram períodos de turbulência, incluindo a ocupação japonesa durante a Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, Singapura buscou sua independência da Grã-Bretanha e procurou se unir à recém-formada Federação Malaia, mas as coisas não estavam em harmonia ideológica entre os líderes políticos da ilha-nação e as outras partes da federação. Singapura se uniu à federação recém-formada, buscando benefícios econômicos e políticos. No entanto, diferenças ideológicas e culturais entre Singapura e os estados malaios levaram a conflitos internos. Podemos citar entre essas divergências e tensões o fato de que a Federação Malaia deveria focar na língua e cultura malaia, rejeitando ou pelo menos não incluindo as minorias étnicas que moram na região, como os chineses e os indianos. Lee Kuan Yew, o principal expoente político de Singapura e que futuramente iria se tornar o pai fundador da nação, tinha ideias diferentes sobre a política econômica e queria deixar como a língua oficial da federação o inglês. Isso ia contra o nacionalismo malaio e Malásia para malaios que estavam em Kuala Lumpur. Em meio a essas tensões, as lideranças da Malásia e de Singapura concordaram mutuamente que era melhor para ambas as partes separarem-se. Portanto, em 9 de agosto de 1965, o país declarou independência da Malásia e tornou-se uma nação soberana. Na verdade, as más línguas dizem que Singapura foi expulsa da Federação Malaia, sendo um caso único na história e tecnicamente um país que se tornou independente contra a própria vontade. O medo de que a minoria chinesa pudesse se aliar com a indiana e assim ser mais relevante que a população malaia fez com que a independência de Singapura pudesse acontecer. E é aí que os problemas começaram para a pequena cidade-estado, fazendo com que o líder Lee Kuan Yew entrasse em puro desespero. You see, the whole of my adult life, I had believed in Malaysian merger. A nação tinha uma base frágil para construir seu futuro. No entanto, a liderança visionária de Lee Kuan Yew e sua equipe implementaram políticas ambiciosas para transformar a situação e pavimentar o caminho para o sucesso econômico. Uma das primeiras medidas adotadas foi um programa abrangente de habitação, conhecido como o Programa HDB, que visava fornecer habitação acessível e de qualidade para todos os cidadãos. Este programa transformou o cenário urbano de Singapura, substituindo as favelas por blocos de apartamentos modernos e bem equipados. Além disso, programas de saneamento foram implementados para melhorar as condições de higiene e saúde pública. As habitações públicas eram construídas e super baratas e acessíveis de serem compradas e no fim de 1965,
cerca de 55 mil apartamentos foram entregues para as famílias de áreas de risco. Em termos de educação, o governo investiu pesadamente na melhoria do sistema educacional, tornando a educação acessível e obrigatória para todas as crianças. Esse investimento maciço na educação resultou em uma população alfabetizada e altamente educada, criando uma força de trabalho qualificada e capaz de competir em uma economia globalizada. O sistema educacional também era inovador para a época, porque dentro do programa reconhecia alunos que possuíam desempenho superior aos demais e inclusive avançavam eles de turma, já que alunos brilhantes poderiam se sentir frustrados ao estar no mesmo nível que os demais. No que diz respeito aos problemas de saúde pública, o governo implementou políticas rigorosas para combater o alcoolismo e o vício em ópio. Isso incluiu campanhas de conscientização, regulamentação da venda de álcool e drogas, programas de reabilitação e serviços de saúde pública acessíveis a todos os cidadãos. Essas medidas não apenas abordaram os desafios imediatos enfrentados por Singapura, mas também estabeleceram as bases para o crescimento econômico futuro. O investimento em habitação, educação e saúde pública criou uma sociedade mais estável, saudável e produtiva, proporcionando o ambiente necessário para atrair investimentos estrangeiros e promover o desenvolvimento econômico sustentável. O contraponto disso é que Lee Kuan Yew executou medidas que, digamos, não fossem muito democráticas. Liberdades individuais foram restritas, diversas leis rigorosas que inclusive até hoje existem em Singapura, como a multa de quase R$8.000 para quem jogar chiclete no chão e pena de morte para traficantes de drogas. Opositores políticos também foram presos, tanto que até hoje na prática Singapura só tem um partido, o de Lee Kuan Yew. A mídia, o acesso à informação e a imprensa são controladas pelo governo. Because I learned very early on, never say something which I'm not going to do. I don't have to say it. I'm not going to do it, but if I say I'm going to do it, I have to do it. And they know that, and they're comfortable with me. A resposta de forma curta e objetiva para a chave do sucesso singapurense foi com uma política pró-investidor, porém com setores importantes sendo propriedade do Estado e fortemente monitorado por ele. Por exemplo, o setor imobiliário é basicamente assunto do Estado. Também bancos, saúde e o mercado financeiro. Então não podemos confundir com uma economia libertária ou, em termos modernos, anarcocapitalista. Impostos são altos para a importação de carros e manutenção dos mesmos. Singapura conseguiu se beneficiar do livre comércio e do investimento estrangeiro de várias maneiras que não se limitam simplesmente à exploração de mão de obra barata e isenções fiscais para as empresas estrangeiras. A cidade-estado criou um ambiente de negócios altamente favorável, com regulamentações claras, eficiência burocrática e um sistema judicial confiável. Isso atraiu investimentos estrangeiros diretos de empresas que buscavam operar em um ambiente previsível e seguro, especialmente em um cenário de Guerra Fria em que vários países asiáticos estavam sob o comunismo ou ameaça de se tornar uma ditadura comunista. Singapura sempre quis se mostrar internacionalmente como um ambiente com foco em negócios. E não é bom para negócios ter inimigos. Foi com essa atitude aberta, gestão pública firme e transparente, sem beneficiar acordos políticos e nepotismo, que o país se tornou alvo de empreendedores e grandes empresas estrangeiras para injetar dinheiro por lá. Além de isenções fiscais, Singapura oferece uma variedade de incentivos e apoio para empresas estrangeiras, incluindo subsídios, assistência financeira e programas de desenvolvimento de tecnologia. No início da década de 70, quando as políticas públicas do governo começaram a fazer efeito, a economia de Singapura crescia entre 14% a 22%, um feito inacreditável. Sua localização estratégica no Sudeste Asiático, juntamente com sua extensa rede de acordos comerciais e parcerias internacionais, torna o país um hub comercial vital na região. Isso resultou em um ciclo virtuoso de investimento, crescimento e prosperidade para Singapura e suas empresas. Hoje Singapura é uma das maiores economias do mundo e possui um PIB per capita de $72.000, muito superior aos 32.000 do Japão e 28.000 da Coreia do Sul.
Um dos principais desafios para a ilha-nação é continuar diversificando sua economia para garantir um crescimento sustentável e resiliente. Embora tenha alcançado sucesso em setores como tecnologia, turismo e serviços financeiros, o país precisa continuar inovando e explorando novas áreas de crescimento para reduzir a dependência de setores específicos. O custo de vida altíssimo e o pouco espaço para expandir territorialmente fazem com que a vida em Singapura seja muito cara. O governo está implementando medidas para promover práticas sustentáveis, como o uso de energias renováveis, conservação de água e gestão de resíduos, mas ainda é insuficiente. Assim como muitos países desenvolvidos, Singapura enfrenta o desafio do envelhecimento da população e os impactos associados, como pressão sobre o sistema de saúde e previdência social. Este ano, inclusive, o governo do país lançou uma campanha para a população fazer mais filhos, com o primeiro-ministro Lee Hsien Loong em discurso dizendo: "No ano do dragão, temos que fazer nascer dragõezinhos." Singapura é um caso único na história. É uma ilha pequena e estratégica, que tinha tudo para dar errado por ser um pedacinho de terra entre diversas nações oxis à sua existência e conseguiu se tornar mais próspera que muitos deles juntos. O país poderia ter sido um governo fantoche de alguma potência com um governo autoritário e corrupto. Mas os líderes idealizadores de Singapura preferiram escutar a população e desenvolver o próprio país. As decisões políticas e econômicas podem não funcionar para todos e o país certamente tem falhas, mas talvez nem tudo que funcione em um lugar funcione em outro. Que o exemplo de trabalho duro e dedicação do povo singapurense nos sirva de lição.